E... Deu branco. Vamos lá, peraí. Você chama a capela de casa? Sim. E aí contribuir? Pô, boa, Serginho. Para você que acompanha a gente no nosso canal, queria convidar você a estar participando com a gente aqui presencialmente. Nosso café da manhã rola aos domingos às 10 horas da manhã, todos os domingos, aqui na Rua Tupi 115, Cidade do Aço. Você vai ser muito bem-vindo, tem uma galera aqui para te receber. E para você que ainda não faz parte de um grupo de conexão, queria convidar você a estar participando também. Eles rolam durante a semana nas casas, vocês vão estar vendo aqui o número embaixo. Entre em contato e descubra qual a conexão mais próxima da sua casa. A gente vai discutir assuntos que foram tratados no domingo de uma forma mais próxima, mais íntima, mais pessoal. Eu conto com vocês lá também. Se você chama a capela de casa, eu queria convidar você também a contribuir. Vai estar aparecendo aqui na tela o nosso Pix. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo a sua colaboração, a sua contribuição. E é isso. Se inscreve no canal, curte, compartilha com todo mundo que você puder. Fica agora com a mensagem. A gente está alguns dias aqui falando sobre Salmos, né? Antes da gente entrar na nossa próxima série. E na semana passada, o Washington falou sobre o Salmo 91, que é um salmo que é meio que uma mandinga gospel, né? A gente sabe que as pessoas deixam aberto lá para dar proteção e tudo. E muitas vezes a gente critica isso aí, né? Como se, tipo, nossa, que misticismo, né? E enquanto eu estava estudando e refletindo sobre a palavra com a minha capela GPT, a Rê, né, que é a nossa capela GPT, e a gente conversou e a gente trocou umas ideias, e a gente estava vendo o quanto que o livro de Salmos ele teve a influência das culturas da região, né? Porque o povo hebreu, ele vivia com outros povos, né, à distância, e esses povos, até os povos egípcios, desde Moisés, desde muito tempo antes, eles tinham hábitos de compor canções para seus deuses. E quando o povo hebreu conviveu com esses povos, eles viram essas práticas e também foi assim, não que eles tenham copiado, né? Mas que aquilo acabou sendo uma cultura e se transformou uma cultura do povo hebreu também, compor canções ao seu Deus, ao único Deus poderoso, soberano. Então, quando a gente pensa que o livro de Salmos também teve uma influência de outros povos, a gente pensa que essa mandiga gospel até que não é nem tão assim errada, será? Não sei essa palavra, né? Mas é algo que tem uma justificativa. Até mesmo porque, quando a gente vai ver o livro de Salmos, a gente tinha o Pentateuco, que eram os livros, né, que falava da lei, parte da história do povo. Eram livros mais com uma teologia mais pesada. E aí a gente vem com o livro de Salmos, que mostra a humanidade dos seus autores. Né, que quando eles pedem a morte dos inimigos, a vitória, que os meus inimigos sejam aniquilados, ou às vezes se lamentam porque não conseguiram alguma coisa, ou também demonstram gratidão. A gente vê uma humanidade muito mais revelada também no livro de Salmos, né? O livro de Salmos, a gente vê essas práticas, e salmos às vezes saudosistas, lá como que era lá na minha cidade. Então a gente tem, os salmos também tinham um propósito, uma coisa que a Rê comentou, que às vezes assim, tinha aquele salmo que era para ser cantado antes da guerra, né? Depois, aquele outro que era para depois da vitória. Então os salmos também tinham propósitos específicos, não só necessariamente eram feitos por fazer, né? Então, a gente entendendo isso, a gente entendendo que que o livro de Salmos tem propósitos, que eles tiveram objetivos específicos, eu vou me aventurar a fazer um sermão expositivo, algo que eu não tenho prática, mas já que eu estou na capela eu tenho que aprender. Tenho dificuldade, mas eu vou fazer algo semi-expositivo, não é muito radicalzinho, bonitinho, não. Então, nós vamos fazer um sermão expositivo do Salmo 119.
Brincadeira! Peguei vocês, né? Para quem não sabe, o Salmo 119 tem 176 versículos. Não dava, né? E tinha que ser uma série inteira, né? O Salmo 119, né? Não ser assim... ou chegou a ficar vermelho, né? Mas... eu quero compartilhar com vocês um salmo que faz muito sentido para mim, que é o Salmo 18. É um salmo que quando o Luan falou comigo, olha, Vicena, traz um salmo pra gente. O Salmo 18, há uns 20 anos atrás, eu li um livro, e esse salmo, ele tem uma marca muito grande para mim, porque nesse livro, ele mostrou o amor de Deus de uma maneira tão diferente nesse salmo, que me fez entender algumas coisas sobre mim. E eu falei assim, cara, eu quero trazer um frescor diferente para esse salmo hoje. Deixa eu tentar lembrar algo que me é nostálgico. Deixa eu trazer algo para agora. O que eu posso aprender então, de novo, com isso que eu já aprendi lá atrás? Né? E aí, por isso, eu quero compartilhar com vocês o Salmo 18. É um salmo que foi composto por Davi. Né? Alguns autores falam que ele pode ter sido composto na velhice de Davi, outros falam que foi logo depois que ele tomou o trono, né? Depois de que ele teve todas as lutas de perseguição de Saul, sofreu tantas coisas, tanta perseguição, tanto bullying lá na juventude também dele. Mas então o salmo foi composto por Davi. É um salmo de gratidão, e ele fala das lutas que ele teve, do quanto que foi difícil, mas que no final Deus deu vitória, Deus cuidava dele, ele foi protegido pelo Senhor, né? E também, eu comentei que os salmos tinham propósitos, né? Tinham objetivos, e existem alguns salmos que eles têm uma característica messiânica, ou seja, eles apontam para Jesus, né? Eles mostram... mesmo que é algo no Antigo Testamento, eles mostram Jesus como se fosse uma profecia a respeito do Cristo, né? E nesse salmo existem embora lá na ordem teológica, nas classificações teológicas não esteja, mas ele tem características muito interessantes que eu quero trazer para vocês também, para a gente ver juntos, tá? Então vamos lá. Se você tem a sua Bíblia aí, ou no celular, eu não vou botar no slide, mas você pode abrir aí o Salmo 18. A gente vai lendo alguns versículos e vamos ir parando e conversando sobre, tá? Então, Salmo 18, versículo 1. Eu te amo, Senhor. Tu és minha força, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. No começo do Salmo, logo no começo do Salmo, ele fala assim, eu te amo, Senhor. Em algumas versões, inclusive algumas músicas que a gente conhece, fala eu te amarei. Tem até uma música, não sei se talvez uns crentes mais velhos, né, vão lembrar, que era aquela, na época... Não, porque você é um crente... Desculpa. Por isso. Olha só. O que não é a mente, né? Desculpa, Serginho. Tem que saber tudo. Acho que era Banda Rema na época, que da IPV, que lançou um tempão atrás. Acho que era isso, né? Não é? Não foi? Do baúzão? Por isso que eu falei, crente já. Que aí ele tinha... E era uma canção desse álbum que cantava... Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. E era sobre esse salmo. E falava essa parte. Mas falava essa parte, eu te amarei. E... as referências, gente... Deixa eu contar um negócio para vocês, um segredo. É óbvio que não são minhas, né? Vocês sabem de quem que é as referências, né? As referências de quem veio. E no comentário diz... Como é que fala? Spurgeon. Esse aí. Esse aqui ele é conhecido, mas eu não sou muito do jeito de falar. Ele fala que essa palavra eu te amarei é um amor de entranhas. É um amor profundo, é de dentro, é lá dentro. E é diferente falar eu te amo. Agora, eu te amo das minhas entranhas
tem um peso diferente, não tem não? Então, a meu ver, a gente vê que o autor já começa o Salmo falando desse amor profundo, desse amor lá de dentro. É um amor que é uma promessa. É um amor, a meu ver, uma promessa que vai ajudar para a vida. Quem sabe por gerações. E ele demonstrando essa segurança e dependência de um Deus que vai protegê-lo, que vai cuidar dele, que vai livrá-lo. E aí vamos caminhar um pouquinho mais no texto. E aí daqui para frente, eu vou fazer um sinal. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Sim. Para não ter que ficar toda hora falando, né? Fazer assim. Em momentos que eu acredito que se adequam de referências à vida de Cristo. Um exemplo, olha. Laços de morte me cercaram. Deu a entender, né? É que eu gosto de inventar moda, né? No outro eu fazia uma vozinha diferente, né? Então, assim, ó. E aí, depois de repente, você pode concordar comigo ou não. Falar, não, acho que não tem a ver com Jesus isso aí que você falou, não. Ou falar, tem uma parte que passou, que tinha a ver com Jesus, você não falou. Depois você fala comigo. Então, vamos lá. Então, a gente vai ao versículo 4, tá? Laços de morte me cercaram. Torrentes de destruição, caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus braços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Judas aqui, né? Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro. Eli, Eli, lama sabachthani, né? Oi? Top, né? De seu santuário, ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa da sua ira. Né? No momento da morte de Jesus, a gente teve um evento sísmico, né? De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montando num querubim, olha aí, alguma semelhança? Pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão. Em densas nuvens de chuva, nuvens espessas escondiam o brilho ao redor e fazia chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus. A voz do Altíssimo ressoou. Este é meu filho amado em quem me compraz. Quem lembra dessa parte? Em meio ao granizo e às brasas vivas, atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou muitos raios e os fez fugir na confusão. Né? Aquele em Apocalipse, né? Não sei qual é a batalha, se é Armagedon, se é Gog e Magog, né? Que tem que Deus sobre os inimigos que serão dispersos. Até aí. Então, por tua ordem, Senhor, com forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. A partir desse versículo, que é que eu tenho uma vivência maior com esse salmo. Olha, dos céus, estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. A gente viu em várias partes desse texto um pouco mais longo, as referências a Cristo, né? Várias situações, várias breves citações sobre a história de Cristo, sobre momentos que Cristo viveu, tanto quando estava aqui, como as promessas futuras, né? Na vinda dele. E a gente vê umas alegorias, né? Tipo sons. Eu fico imaginando algo meio Spielberg, assim, quando você lê, né? Você lê o texto e você imaginar essas coisas. Como é que é? A fumaça de suas narinas. Todas essas coisas é uma coisa, assim, digna de heróis da Marvel, né? Todas alegorias, assim. E, na verdade, a gente vê...
ensinamentos sobre o quanto Deus tem a capacidade de livrar de maneira poderosa pessoas tão impotentes como nós. Tão impotentes como o próprio salmista, que estava dizendo, olha, e o Senhor fez assim, de maneira extraordinária. E me levou a um lugar seguro e me livrou porque tem prazer em mim. O texto que eu li, ele frisava bastante essa parte, esse versículo. E ele falava assim, Deus, e o autor, ele fazia uma referência de que Deus nos levava para o deserto porque tinha prazer em nós. Quando eu li isso, eu falei, gente, é meio puxado, né? Como assim? Deus me leva para o deserto, me leva para lugares de luta, esses inimigos e todas essas águas profundas e esses temores, porque tem prazer em mim, porque Deus se alegra em mim. E o que eu aprendi com esse texto na época é de que Deus nos permite viver coisas. Deus nos permite viver situações que parecem impossíveis de ser superadas. Não sei você, mas eu já vivi na minha vida situações que pareciam impossíveis de ser superadas. Em que eu olhava assim e falei assim, gente, será que dá para sair disso aqui? Será que tem solução esse negócio? E parece que o livramento nunca vai chegar. Mas a gente sabe que ele chega. Mas é tão difícil, às vezes, a gente entender isso no momento. E uma coisa que eu entendi é que, às vezes, Deus nos deixa sozinhos ali porque a vitória é nossa e a guerra também. Aquela provação e aquela luta é nossa. A vitória também é nossa. E muitas vezes a gente está gastando energia de tentar entender por que eu estou ali, ou, poxa, mas eu não merecia viver isso. Mas a gente tem tanta dificuldade de confiar em Deus, que Ele tem uma visão tão mais ampla do tempo e do espaço, de que daqui a pouco, ou daqui a um tempo, a gente vai olhar e falar assim, gente, ainda bem que eu vivi aquilo ali. Eu tenho situações na minha vida que eu fico pensando assim, foi muito difícil. E aí eu olho e penso assim, graças a Deus que eu saí daquele lugar. Graças a Deus que eu fui livre daquele lugar. E eu acredito que é exatamente isso que Deus faz quando a gente passa em alguns desertos. Porque os desertos, eles são um período para nos levar para o lugar seguro. Para nos levar para o lugar espaçoso, para estar seguro. E Deus só nos permite viver isso porque Ele tem prazer em nós. Porque Ele nos ama. Porque estar naquele lugar que, de repente, era mais confortável, porque, assim, antes do deserto tem um conforto, não é? É um lugar que é confortável, que está gostoso. Porque para a gente sentir que está num deserto, você tem que ter estado bem antes, tem que estar comendo carne. Né? Para você sentir no deserto falta da carne, você comeu carne antes. Aí você está no deserto e você pensa, poxa, por que é tão pesado, é tão mais duro? Mas depois que a gente chega, né, em Canaã, chega no lugar de vitória, a gente pensa, valeu a pena. Obviamente, é óbvio que o deserto não é confortável. Mas cada um tem eu não posso querer viver. Eu posso usar o deserto da tia Thaís para confortar outras pessoas. Isso a gente pode fazer. Posso usar do Fabinho, do Serginho, posso usar os desertos para confortar. Mas eu nunca vou poder dizer para você o que é viver o que o Fabinho e a Thaís viveram. A gente orou com eles, a gente acreditou, mas só eles sabem o que eles viveram. E com certeza eles têm um diferencial de fé para filhos do que muita gente aqui. Por quê? Porque eles viveram isso, né? Então, eu queria que a gente fizesse algumas reflexões e que você refletisse assim. De quantas águas profundas você já saiu?
Quantas vezes você foi atacado, mas resistiu? Quantas vezes você achou que não iria conseguir ou passar por alguma coisa? Deus está pronto para nos levar a lugares espaçosos. Não só está pronto, como Ele nos ama. E Ele deseja nos dar novas experiências. E nos resta descansar e confiar. Sabe por quê? Deus manja do metaverso. Ele entende dos paranauê. Ele entende. E às vezes, quando a gente vai... Tem coisas que eu não entendo com a minha cabeça. E quando eu vejo que eu não entendo com a minha cabeça, eu não quero gastar minha energia para tentar entender. Porque a gente não vai conseguir mesmo. E não vai conseguir nem explicar. Versículo 20, vamos lá. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de meu Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos. E nunca abandonei seus decretos. Sou, preste atenção nessa palavra, inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel. Aos íntegros, mostras integridade. Aos puros te mostras puro. Mas aos perversos te mostras astuto. Livras os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Eu não sei, né? Mas eu achei o salmista assim, humilde, né? Uma humildade, né? Olha, nenhum pecado. Mas vamos lembrar quem que foi que compôs o salmo? O Davizinho, né, gente? Então, tem autor que acha que foi ali quando começou e tem autor que acha que foi até na velhice. E se foi na velhice? Mas até mesmo se foi antes. É de uma presunçãozinha, né, gente? Não é? Tipo assim... É autoconfiança, né? Eu sou confiança, não. Eu sou o cara, né? E aí, a gente está falando de Davi. Na enciclopédia do Champlin, né, do Russell Champlin, ele fala sobre isso. Que tem uma divergência de alguns autores acham que foi assim que ele tomou o trono, né, que ele foi instituído rei, e alguns acham que foi na velhice. Eu vou ficar porque para essa pregação vale mais que a velhice. Então, depois, quando você for pregar, você usa outra referência. Qualquer coisa, vocês discutem lá na conexão. Mas, um cara que tinha cometido adultério, matado a mulher, não sei o que, todo esse paranauê, falar que eu nunca... ele falou, nunca abandonei seus decretos, eu sou inculpável diante de Deus. E aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, né? Vamos dar uma meditada nisso aqui. Que difícil de entrar na... Mas lembra que eu falei que coisa que não dá para entender com a cabeça, a gente nem sempre explica, né? Mas eu queria... E aí, fazendo um adendo aqui, sobre o quanto é bom essa prática que a gente tem na capela de compartilhar a pregação uns com os outros, antes de pregar. Porque eu tinha uma visão do texto, e isso, né, foi muito interessante, mas a Rê me trouxe um frescor e um olhar diferente para algumas características que foi muito legal. E me fez... Porque eu estava com uma dificuldade... Eu tinha concluído, mas eu falei, está faltando alguma coisa, não sei. E quando ela me deu um parecerzinho dela, eu falei, gente, isso aí que eu estava precisando. E é muito interessante porque o Davi, sendo um homem de carne e osso, falar um negócio desse, eu achei meio forte. É óbvio que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que tinha um coração muito quebrantado. Mas você né? Tem que ter muita moral para falar que você é inculpável diante de Deus, né? Que você não se desviou de nenhum dos decretos.
outro livro que eu li, há muitos anos atrás também, você vê que eu só tenho referência nostálgica, né? O Fator Melquisedeque. É um livro muito, muito interessante. E esse livro, ele fala o seguinte, ele fala que em todas as culturas, existe uma deixa para se falar de Jesus. Existe alguma característica na cultura que você possa encontrar Jesus ali e poder apresentar o evangelho para outras pessoas e tal. Muito interessante o livro. E esse livro, ele fala sobre o seguinte, que muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento teológico, sistemático, né, algo muito performático sobre Deus, sobre a Bíblia, mas que o ser humano tem dentro de gravado as leis de Deus. Nós temos aquele instinto, de repente tem uma coisa que você não sabe que é pecado, ou você não sabe que é errado, mas você tem um senso. As pessoas têm um senso de tipo assim, cara, tem algo errado aqui. E aí, eu acredito que quando o salmista fala isso, ele fala assim, dentro do que eu tenho no meu coração, dos propósitos que eu tenho, daquilo que eu acredito, eu estou sendo íntegro. Dentro daquilo que eu fui chamado, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo dos valores que eu tenho, eu estou sendo íntegro e permaneço íntegro. E uma coisa que eu falei que foi essa complementação que me fez, é o seguinte, Davi pecou. Mas mesmo assim, ele foi caracterizado como homem segundo o coração de Deus. Concorda comigo? Independente do pecado, no pecado. E qual foi, eu acho que o grande diferencial na vida de Davi? Ele pecou? Sim. Mas quando foi confrontado, reconheceu o seu erro e se humilhou. E aceitou a correção. A questão aqui, e que eu quero falar, não necessariamente, é errado, quem está errado, quem não está, o que é pecado, o que não é. Mas é o seguinte, até que ponto eu tenho essa disposição de que me mostrem questões, me mostrem caminhos, me ajudem naquilo que eu às vezes posso estar equivocada. Porque a gente pode se equivocar? Pode, o tempo todo. E quando Davi fez essa referência, mesmo que ele tenha sido depois do pecado ou antes, ele diz o seguinte, olha, dentro do que eu recebi, dentro do que eu me mantive íntegro. E não quer dizer que ele não pecou, ele pecou, mas ele teve a capacidade de recalcular a rota depois do pecado. Ele não ficou preso ali num lugar de que, olha, eu não mereço mais nada, né? Eu vou só daqui direto para o inferno, quase, né? Não, ele teve a capacidade de recalcular a rota e manter o seu caminho. Mas ele entendia sobre essas leis que estavam gravadas dentro do seu coração. E aí, outras reflexões que eu gostaria de fazer. A sua consciência está tranquila dentro do seu conceito de certo e errado? Dentro dos princípios guardados no seu coração, que tem, seus princípios estão guardados lá, você tem feito boas escolhas? E quando as suas atitudes não são muito sensatas? E um amigo? Alguém? Não é os ladrões de alegria, não. Porque ladrão de alegria tem um monte aí. Mas não é isso, não. Aquelas pessoas que estão do seu lado. Poxa, amigo, eu acho que essa rota aí tem que ser recalculada. Dá uma meditada nisso aí. Como que é a sua reação? Essa é a referência do salmista. E aí, ele fala o seguinte, quem é fiel, colhe fidelidade. Quem é puro, colhe pureza. Mas agora, se você é perverso, eu achei muito interessante, depois você lê lá.
todas tipo, fidelidade, pureza. Quando falou sobre perversidade, falou que Deus é astuto. Depois você olha lá. E eu achei muito interessante que, tipo assim, você é perverso, Deus não é bobo não, amigo. Ficar achando que Deus é bobo não. Que Deus, né, dá para dar aquela engamelada, né? Vamos lá, versículo 28. Mantens acesa minha lâmpada, ó Senhor. Meu Deus, ilumina a minha escuridão. Aqui ele clamando a Deus para se manter íntegro dentro do que ele tem proposto, né? Versículo 29. Com tua força, posso atacar qualquer exército. Com meu Deus, posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Ele aqui também, né, confirmando que a força dele vem do Senhor. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é a rocha firme senão o nosso Deus? Eu estou no versículo 32 agora, tá? Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Eu acho que essa aqui é uma referência muito interessante de que quando a gente confia em Deus, parece que a gente enxerga as coisas mais rápido. Parece que a gente consegue discernir mais rápido o tempo, né? Quando você fica gastando energia, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Parece que você fica tanto mais tempo na luta. Eu tenho essa sensação, não sei se você também enxerga isso, né? E daqui em diante, rapidinho, eu quero falar que quando a gente lê textos do Antigo Testamento, nós temos que entender que é outra época. Eram outros momentos, outros conceitos. Então, assim, o referencial de vitória do Antigo Testamento é matar inimigo, é derrotar, é conquistar povos. Esse era o referencial, né? Que não é a nossa vivência de hoje. Mas a gente tem que entender... A gente sempre fala aqui sobre a gente entender o conceito político, né, social, da realidade. Então, vamos aí, versículo 34. Olha. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os alcancei. Tinha uma musiquinha assim também. Persegui meus inimigos. Não, tinha, né? Tá vendo as referências, gente? É muita veieira de crente, né? Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Olha só, gente. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sobre meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Tá falando dos inimigos, hein? Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Dizendo que Deus não respondeu aos inimigos. É isso aí que tá falando. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Forte, né, gente? Ó, os militantes aí, chega... Rendem-se. Eu tô tremendo também. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Nações estrangeiras se encolheram diante de mim. Todos eles perderam coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. É de uma vitória opressora, é de uma exaltação à opressão, né? Esse texto, que a gente fica assim, gente, eu acho até que Sabor de Mel deveria ter sido composta nessa época. Que não tem a vibe, não tem, gente, tem. Pra mim é salmo. E quem me conhece sabe que eu tenho um problema com Sabor de Mel, né? Respeito quem gosta, mas eu tenho dificuldade. Mas e aí? Davi estava errado, então? Né? Tá. Como é que é? É bíblico, mas não é cristão, né? Tá na Bíblia. Tá aqui. Davi errou quando compôs? Não. Era a época, era a vivência dele, era a cultura da época, era a visão de Deus e de mundo que ele tinha. Agora,
Será que quando a gente celebra a vitória, quando as pessoas que nos perseguiam são destruídas, ou quando a gente deseja o mal para aqueles que nos perseguem, será que a gente não está se colocando em outra época? Será que a gente não está voltando lá para a lei em vez de viver a graça? E aí, eu tenho umas perguntas. Como que a gente podia aprender com esse texto de Salmo, então? Como que a gente podia aplicar essa parte? Hoje em dia, a minha vitória depende da humilhação de outro? Ser cristão é sempre estar por cima? Sabe o que eu acho? Eu não sei, vocês vão discutir isso na conexão. O objetivo é esse, é deixar com as pulgas. Oi? Vai bombar essa semana. Vai estar cheia as conexões. Versículo 46, vamos lá. O Senhor vive. Louvado seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que fazem o mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos, de homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. A gente vê o finalzinho. Ele ainda mostrando algumas características de guerreiro, que acho que não tinha como Davi, né? A não ser um homem que falava muito, que ele era um homem de muita guerra, de muita luta, de matar mesmo os inimigos, de ir para a batalha. Né? Embora que quando não foi, né? Mas isso é para outro dia. Era a visão do momento. Mas a mensagem central desse salmo é o seguinte: Deus é poderoso e soberano e nos livra de situações que parecem impossíveis. É isso. Deus pode fazer. E ele, quando Davi finaliza o salmo, ele pede vitória e amor a ele e a sua descendência. E lembra que lá no meio do salmo a gente viu várias referências a Cristo? E aí eu penso, finalizando aqui, que também é uma atenção para o próprio Cristo. Porque é Cristo que nos dá a capacidade de viver esse amor incondicional. Esse amor que o Davi começou lá no começo, eu te amarei para sempre. Ele fez uma promessa a Deus que o amaria por gerações. E no final meio que ele cobra essa promessa, né? Ó, Senhor, eu vou te amar. E lá no final, assim, ó, mas me dá aí o seu amor, a minha descendência. Mas no meio disso tudo tinha Cristo. E a verdade é que, como o livro Fator Melquisedeque, como eu falei, Cristo é o único descendente de Davi que tem a capacidade de colocar esse amor em obras, de colocar esse amor em prática. E o evangelho de Cristo é esse. Até tem um comentário, qual que era mesmo? Deixa eu ver aqui que eu anotei, mas já nem... eu sou ruim de referência, gente. Mas tem um comentarista aí. Esqueci, era com K o nome dele, já esqueci. Ele fala que a experiência de salvação de um cristão, acho que é Kent, sei, não lembro. Kinder, apareceu ali, ó. Kinder. A experiência de salvação ou do livramento de um cristão lhe dá uma sensação quase de um evento cósmico. Porque às vezes, não sei você, mas às vezes assim, a Dani teve uma vitória. Uau! A vitória que ela falou aqui, do lacinho da morena. Vamos combinar que tem gente que pensa, gente, que bobeira, né? Um lacinho. Mas para ela, teve um significado tão profundo. E às vezes, e eu tive vários momentos assim, de não ter dinheiro para um tênis e Deus usar alguém para me dar um tênis. Já tive várias situações. Para mim, aquilo foi o único, mas para quem tinha dinheiro para comprar tênis, não era nada. Então, Deus nos ama e tem um amor
incondicional que é capaz de chegar ao nosso coração e de nos fazer entender que o amor dele é independente de qualquer coisa. É um lugar espaçoso, é um lugar seguro. Agora, para finalizar, o amor de Deus por mim depende do meu amor? Será que é uma mão dupla? Deus me ama só se eu amo ele? As lutas me fazem duvidar do amor de Deus? Os processos, as dificuldades? E por último, por que eu devo amar a Deus? Eu devo? Eu preciso? E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Foi um grande desafio, mas eu queria muito que a gente refletisse sobre isso nas nossas conexões. Você acha que eu falei besteira, me chama lá. Falei assim, ia você naquilo ali? Eu disse, não, achei esquisito aquilo ali. Eu dou total liberdade, eu gosto até. Foi muito gostoso a experiência. Primeira vez que... Não, da outra vez eu fiz. Mas essa visão da capela, da gente poder compartilhar uns com os outros o que a gente vai falar, para mim foi muito, muito diferente dessa vez, né? Essa questão que a Rê me falou me abriu os olhos para outras questões. Então, assim, a importância da gente estar se fortalecendo e se unindo, acho que isso é muito, muito poderoso. Podemos orar para a gente terminar? Bem, Senhor, eu quero agradecer por esse momento juntos, porque o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão por nós é tão incalculável, e eu quero agradecer por isso, Senhor. Quero pedir ao Senhor que o Senhor leve cada um para sua casa, protegido, cuidado, e nos dê graça e paciência até para entender os processos que estamos vivendo. E entender que é nosso, é o Senhor com a gente, mas que o Senhor está lá com a gente. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.